Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre modificações gráficas? Muito bem. Toda vez que a gente fala sobre gráficos e funções, a gente consegue pegar uma aplicabilidade muito grande para o nosso cotidiano. Por exemplo, uma função de segundo grau, a gente já viu que o gráfico dela vai ser uma parábola. A gente consegue ver uma parábola, por exemplo, numa rampa de skate, no chute de um jogador de futebol, na trajetória que a bola faz. Só que a gente consegue perceber muito bem aqui que essas duas parábolas elas são bem diferentes. Uma está virada para cima, outra está virada para baixo. A gente consegue saber também, né, que a gente tem como deslocar o nosso gráfico para a direita, para a esquerda, subir ou descer com ele. Agora, como que a gente vai modificar o nosso gráfico? A partir do quê? O que a gente precisa fazer para modificar os nossos gráficos? E a gente vai estudar isso nesse tópico agora, beleza? A gente vai ver algumas transformações que a gente consegue fazer relacionado com a nossa função. E a gente vai ver que a gente somar ou subtrair algumas coisas, ou multiplicar ou dividir, vai fazer com que a gente modifique o nosso gráfico. E a gente vai conseguir entender que tipo de transformação o nosso gráfico ele vai ter. Então, primeira transformação que a gente vai ver é a transformação em que a gente pega o nosso x, que está dentro do nosso valorzinho lá do parêntese, beleza? E diminui dele um valorzinho c. O que a gente vai perceber aqui? Que a gente vai ter uma transformação no eixo horizontal. Ou seja, se a gente subtrair o valorzinho de x, a gente vai estar andando para a direita. Se a gente somar um valorzinho ao nosso x, a gente vai estar andando para a esquerda. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, pega essa função aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 4. Essa nossa função tem essa cara que você está vendo aí na sua telinha, beleza? Percebe que ela tem, né, as raízes nos pontos menos 2 e 2 e o vértice dela está batendo lá, o y do vértice está batendo no ponto 0 e menos 4. Show de bola? Tranquilo? Agora, percebe o seguinte. Se a gente subtraísse, por exemplo, 3 dessa nossa função, se a gente colocasse no lugar do x, o x menos 3, o que ia acontecer? A gente, fazendo esse produto notável aqui, ó, abrindo ele e resolvendo, a gente chegaria nessa outra função aqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 5. Percebe só o que aconteceu quando a gente subtraiu 3, né? Percebe que a gente andou 3 casas para a direita. Percebeu só? As raízes, né, que estavam no menos 2 e 2, agora elas estão no 1 e no 5. Beleza? Então andei 3 casas para a direita. E o nosso vértice, né, que estava aqui no 0 e menos 4, agora ele está no 3 e menos 4. Ou seja, a única coisa que aconteceu foi uma translação, né, no nosso eixo horizontal, no nosso eixo x, para a direita. Por quê? Eu subtraí 3 do valorzinho do meu x, do meu domínio. Show de bola? Muito bem. Agora vamos ver as transformações desse tipo aqui, ó, f de x menos c ou f de x mais c, beleza? Percebe que quando a gente está falando de transformações aqui desse tipo, eu quero que você sempre se atente que vão ser transformações no nosso eixo vertical, beleza? Então, ó, percebe o seguinte, se eu tiver, por exemplo, né, o gráfico de uma função do primeiro grau, né, y igual a x mais c, show de bola? Se eu alterar o valorzinho desse c, ó, se eu somar, colocar esse valor positivo, percebe que eu só estou andando com essa nossa função para cima. Ao passo que eu vou diminuindo o valorzinho do c, ó, percebe lá, eu estou descendo, ou seja, estou indo para baixo com a minha função. Ou seja, o que isso quer dizer? Toda vez que eu somo um valorzinho, né, à nossa função, a gente vai jogar essa nossa função para cima. Toda vez que a gente subtrai, a nossa função ela vai para baixo. Beleza? Transformações agora do tipo f de x igual a... Desculpa, y igual a f de x menos x e y igual a menos f de x, beleza?
Percebe o seguinte, ó. Toda vez que a gente tiver esse tipo de transformação, eu quero que você se atente ao seguinte, ó. Você vai ter a nossa função girando em torno do nosso eixo y, beleza? E se a gente tiver o nosso y igual a menos f de x, a nossa função vai girar em torno do nosso eixo x. O menos lá dentro do nosso parênteses vai girar em torno do y, e o menos fora da nossa função vai girar em torno do eixo x. Ah, Lucas, como é que isso daqui vai acontecer para a gente? Como é que isso vai aparecer? Vamos pensar agora nesse exemplo aqui, ó, nossa função y igual a raiz de x. Essa função vai ter esse gráfico que está aparecendo aí na sua telinha. Agora, se eu fizer uma transformação desse primeiro tipo aqui, ó, colocar o menos x aqui dentro, a gente vai criar uma função aqui que eu vou chamar de g de x, beleza? Que vai ser igual a raiz de menos x, beleza? E se eu colocar outra função, ó, uma h de x, colocar o menos aqui na parte de fora, a gente vai ficar com raiz de menos a raiz de x. Fazendo esses dois gráficos, ó, percebe o que acontece, ó. Se eu pegar o gráfico da minha g, a única coisa que eu estou fazendo é refletir em torno do nosso eixo y, beleza? E se eu fizer a minha h, eu estou refletindo em relação ao meu eixo x. Percebeu só? É o mesmo gráfico, só que refletido. Show? Muito bem. Então, ó, vamos agora entender como fica a nossa transformação quando a gente estiver falando de alguns gráficos. Quando a gente estiver falando de alguns gráficos que são trigonométricos, algumas funções que são trigonométricas, beleza? Então percebe o seguinte, ó. Primeira transformação que a gente vai falar é da f com um czinho dentro do nosso parênteses, beleza? Percebe o seguinte, ó. O que vai acontecer aqui é que esse tipo de transformação vai encolher ou expandir o nosso gráfico. Isso vai ser inversamente proporcional. Percebe o seguinte. Se a gente estiver falando de gráficos, né, da função seno, cosseno ou secante, o que vai acontecer é que você vai dividir pelo valor que você tiver aqui, ó. Então, por exemplo, se eu estou multiplicando por 3, o nosso gráfico vai encolher o período dele em 3 vezes. E para a tangente, o nosso semiperíodo π vai encolher 3 vezes, beleza? Ah, Lucas, como assim? Não entendi muito bem isso que está acontecendo. Percebe o seguinte, ó. Olha aqui a nossa função seno, beleza? À medida que eu vou aumentando o valorzinho do nosso c, ó, à medida que eu vou aumentando o valorzinho de c, ó, a nossa função vai encolhendo, ó. Então, olha só, se eu peguei aqui e encolhi ela 3 vezes, isso significa que a minha função foi dividida por 3, né? O período dela foi dividido por 3. Show de bola? Agora, se eu faço um valorzinho entre 0 e 1, ó, percebe que eu estou aumentando a minha função, expandindo ela, tá vendo? Agora, se eu coloco valores negativos, eu estou mudando a orientação dela, ó, o sentido dela, quando eu pego valores negativos. Beleza? Então, multiplicar ali vai tanto expandir quanto encolher o nosso gráfico. Se eu tiver valores entre 0 e 1, eu vou estar expandindo o meu gráfico. Se eu tiver valores maiores do que 1, eu vou estar encolhendo o meu gráfico. Se os valores forem menores do que 0, isso significa que, além de encolher ou expandir, eu vou estar mudando a orientação do meu gráfico. Beleza? E se eu estiver multiplicando ali o valorzinho do c, ó, percebe o que vai acontecer, ó. Se eu estiver multiplicando o meu seno, ó, fazendo c vezes o seno de x, o que vai acontecer é que eu vou expandir, ou seja, esticar ou reduzir verticalmente o meu gráfico. Se eu pego um valor maior, eu estou aumentando a imagem que eu tenho e muitas vezes aqui no meu gráfico. Percebe que o meu gráfico está ficando ampliado, né? Se eu multiplico aqui por 5, eu estou, na verdade, aumentando, né? Esticando 5 vezes o meu gráfico, beleza? Ou, se eu estiver multiplicando por 2, eu vou estar duplicando e assim por diante. Show de bola? Tranquilo? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.